Pessoal, a próxima pergunta vem do nosso amigo Augusto, do Cabral. Ele pergunta por que as televisões, principalmente quando dão notícias, frisam o número de recuperados da Covid. E eu entendo a pergunta porque, além de ser muito inteligente, a gente percebe que é uma tendência, vamos dizer assim, de tentar minimizar a tragédia que está sendo a pandemia no nosso país, com 106 mil óbitos já confirmados, fora aqueles ainda não confirmados, pelo subdimensionamento da situação, né? E pela subnotificação que existe tanto dos pacientes contaminados quanto dos óbitos, tendo em vista ainda o número muito pequeno de testes sendo realizados na população geral. É óbvio que já ficou provado em todos os locais, em todos os países em que a pandemia se manifestou e que teve o seu pico, que teve o seu decréscimo, que em torno de 1 a 5% dos atingidos, dos contaminados, é que tem um desfecho de morbidade e mortalidade acentuado. Por óbvio, então, nós temos 95% de contaminados que suportam a infecção por meios naturais, né? E nunca por qualquer tipo de medicação que possam ter usado. Então, pessoal, continuando a resposta da pergunta do nosso amigo Augusto, temos que entender o seguinte: a cada 100 pessoas contaminadas pelo coronavírus, pelo novo coronavírus, 1 a 5 irão a óbito com tratamento ou sem tratamento, pela agressividade que ele se manifesta no organismo de determinadas pessoas, com fatores de risco conhecidos e fatores de risco que ainda não conhecemos, né, relacionados com a própria estrutura do DNA de cada pessoa. As outras 95, vamos dizer que 5 a 10 vão desenvolver sintomas leves e até moderados e que vão se recuperar também pela sua própria imunidade e pela medicação que vai ser administrada durante uma internação que ainda não precise ser em UTI, por exemplo. As outras 80 a quase 90% sequer sintomas vão apresentar. E é nisso que consiste o erro de pessoas que defendem tratamento precoce, uma vez detectada a contaminação. Porque você não sabe, a chance dessa pessoa contaminada estar no grupo de risco com morbidade e mortalidade alta é pequena, é bem menor do que aquele grupo que vai suportar a infecção por meios naturais. Então, se todo mundo começa a tomar uma determinada medicação que não tem comprovação nenhuma que tenha efeito, e muito menos efeito preventivo, porque não existe esse efeito preventivo para qualquer tipo de infecção, é óbvio que um grande número de pessoas desse grupo, fazendo o não uso dessa medicação, ela vai ter sucesso frente à infecção do novo coronavírus. O que não quer dizer que tenha sido pela ingesta daquela medicação. E é isso que gera essas informações totalmente errôneas relativas à cloroquina, ivermectina, ozônio, seja lá o que for. Porque naturalmente 95% das pessoas contaminadas vão sobreviver à infecção. E a grande maioria sem apresentar qualquer tipo de sintomas. O grande problema consiste naquele mínimo grupo de 1 a 5 pessoas em cada 100 que tem o desfecho de morbidade acentuada e mortalidade. É um percentual gigantesco, porque, para vocês terem uma ideia, um procedimento cirúrgico, por exemplo, que tenha um percentual de risco acima de 1% já é considerado muito perigoso. Então, uma doença que tem 5% de mortalidade é uma situação catastrófica mesmo. Mas o que não implica em dizer que esses absurdos que se propagam com medicações que não têm efeito algum sejam salvadoras ou profiláticas dessa infecção ou do resultado negativo. Então, essa pergunta é muito interessante e merece uma resposta enfática como a gente está lidando. Ok? Obrigado.